Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um 1% Melhor Que Ontem podcast. O segundo episódio é muito legal e tem um tema muito frequente lá no meu canal do Instagram. Eu quero trazer aqui pra vocês um casal muito especial pra mim, que é o casal Branciforte. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui, amigo. Eu sempre soube que você teria um podcast. É tua cara. Nem existia podcast, ela já sabia. Tá vendo aí? E galera, o assunto de hoje é muito legal, que a gente vai falar sobre relacionamento. Atrapalha, coopera, ajuda no crescimento profissional. Eu acho que é um tema muito bom pra gente. A gente vai falar sobre muita coisa relacionada a isso. E eu trouxe nada mais nada menos que um casal que vai completar esse ano aí 9 anos de casamento, tá? E 12 anos juntos. Muita história, conquistaram muitas coisas juntos. Então eu acho que tem muita experiência para agregar pra gente. Eu começo fazendo a primeira pergunta, né? Hoje a gente conhece a Amanda no YouTube, né? O canal dela esse ano vai passar de 500 mil aí. Já tá nesse caminho, né? Amém. Já tem mais de 300 mil inscritos, né? E o Felipe também tem um canal no YouTube, é Sargento da Marinha, tem uma história muito legal aí, com concurso também aqui pra gente. Só que hoje a gente tem essa realidade de conquista e tudo mais, e as pessoas olham e ficam com aquela imagem, né? Eu tava até assistindo uns stories da Amanda essa semana falando sobre essa comparação que as pessoas têm, criando um mundo perfeito, né? E eu queria falar um pouco antes, né, de vocês estarem juntos, quem era a Amanda, quem era o Felipe, antes de se casarem e construírem as coisas juntos. Eu sei que o Felipe e a Amanda tiveram essas dificuldades, e primeiro eu quero começar com o Felipe. Como é que era você, solteiro, sem estar casado? Quais eram as dificuldades que você enfrentava, até antes de você passar para a Marinha, né? Quais eram as dificuldades que você encontrou nessa época? Cara, então, graças a Deus eu tive uma família que me dava um suporte, uma educação muito boa e tal. E mesmo meu pai e minha mãe sendo muito novo, né? Porque meu pai tinha 16, minha mãe tinha 14 quando eu nasci. Nossa. Então, assim, são duas crianças. Eu até costumo brincar. Se minha mãe repetisse de ano 2 vezes, eu chegava nela. A gente estudava junto. Então, eram muito novos, né? Então, meus avós paternos abraçaram a causa ali e sempre me deram todo o suporte, graças a Deus. E assim, eu nunca tive em mente assim que seria militar, nunca tive. Acho que foi mais uma questão de oportunidade mesmo, entendeu? Eu já trabalhava, já tinha um curso técnico, já trabalhava num lugar bom, ganhava bem e tal. Só que aí me veio a oportunidade de fazer concurso, que meu pai sempre falava, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso. Passei na primeira vez, não quis ir. Aí no ano seguinte, eu falei, eu vou. Vamos ver como é que vai ser. E aí, tô aí, 11 anos. E eu nunca fui de farra, nem nada disso. Era muito... Até pela educação mesmo que meus avós me deram, né? Mas é isso. Aí conheci a Amanda, né? E aí, a partir daí... Tudo mudou. Tudo mudou. Aí você botou um sorriso no rosto. No seu, né? Verdade. Aí, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta. Antes de a gente conhecer também um pouco da Amanda desse início aí, pra gente começar a falar sobre relacionamento. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou antes de você passar na prova da Marinha, sabe? Que pra você foi mais difícil? Porque tem uma galera que nos assiste aqui também, que tem sonho de ser concurseiro e tudo mais. Eu vou pegar esse ganchozinho rápido pra ajudar a galera. O que foi determinante pra você chegar nesse lugar, sabe? Se foi aprovado. Não foi só na Marinha, você teve outras aprovações, mas o que você acha que... Exemplo, hoje um jovem, ele tem muita informação pra ele digerir. Então é internet, TikTok, um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu fico recebendo também perguntas como essa. Caramba, eu não consigo ter foco, eu não consigo ter disciplina. Para você chegar nesse lugar, teve que ter um nível de disciplina. Quais foram os sacrifícios que você teve que fazer e o que foi determinante para você chegar e conseguir essa aprovação? Então, cara, como você falou, hoje em dia é tudo mais fácil, né? Por conta da internet e tudo mais. É um lado muito bom, mas também é um lado muito ruim, porque distrações e tudo mais. E antigamente não tinha isso, então, por outro lado, você tinha que ter mais foco ainda. Então, eu dei sorte, assim, porque meu pai, mesmo sendo novo, ele sempre me forçou muito a estudar, entendeu? Porque ele serviu o quartel também, ficou acho que 8 anos ou 10 na aeronáutica, e depois passou pro concurso da Guarda Municipal. Não é algo que ele sonhou, eu sempre quis ser guarda, não, mas é uma coisa que ao longo do tempo ele viu que era uma oportunidade e tá aí até hoje, beleza. Então ele sempre me influenciou muito a estudar, entendeu? Legal. Então ele cortava as minhas principais coisas quando eu dava mole
no estudo, entendeu? Eu tinha todo dia que ficar 2 horas sentado ali estudando. Mesmo que eu Legal. ficasse ali enrolando, eu tinha que ficar 2 horas ali sentado estudando. Isso que você falou é muito importante porque vários psicopedagogos, profissionais da educação falam sobre isso. A influência e a importância nos pais, na educação e na construção dos filhos, porque o adulto de hoje, né, foi uma criança de ontem. Então, por exemplo, o meu filho que tem 1 ano hoje, de vocês, o Davizinho aí que está na barriguinha, né, o futuro dele vai depender muito da influência que a gente tem sobre a vida dele. Então, muita coisa que os adultos são hoje é reflexo dos pais. E aí tem tudo a ver com relacionamento, porque quando a gente casa, cada um traz a sua bagagem, por isso eu estou fazendo questão, né, de falar um pouco desse passado. E agora eu vou perguntar para Amanda, né? Amanda hoje é influenciadora, né? Pode se considerar de sucesso? Pode, quem tem um canal de mais de 300 mil, graças a Deus chegou nesse patamar, né? Não foi fácil. Foi difícil. Mas, assim, como é que era a Amanda antes? Quais foram as dificuldades na infância, sabe? Que foi muito difícil para você administrar, porque você até comentou comigo que fez teatro, gostaria de estar envolvida nesse trabalho com pessoas, né? Ainda não tinha uma visão muito clara que o futuro estava reservando para você, mas Deus é incrível, né? Surpreende a gente. Mas como é que era para você administrar as dificuldades, ao mesmo tempo continuar sonhando, sabe? Você sempre acreditou que ia dar certo? Ou você estava ali, sabe, chorando, falando, Deus, quando é que a coisa vai acontecer? Como é que era essa fase para você? Não, então, eu sempre fui uma menina extremamente extrovertida, comunicativa, meu jeito sempre foi esse. A minha mãe até fala, caramba, a Amanda é de um jeito e o Douglas é de outro totalmente diferente, né? Meu irmão, ele é super tímido e tal. E a minha mãe, por notar esse meu lado, ela resolveu me colocar no teatro muito nova, né? Então, eu me formei no teatro, tipo, eu devia ter uns 9, 10 anos, fiz muitas peças infantis e tal. E eu sempre sonhei com isso, com esse lado artístico, né? Só que nós que não temos condições, né? Que, assim, na minha família sempre foi minha mãe sozinha para tudo, né? Minha mãe e minha avó. Eu fui criada por elas duas, né? E mais o meu irmão. Então, nossa, elas se desdobravam, sabe? Para sustentar a casa, sustentar a família. E eu sei o quanto isso é difícil, né? Depois que a gente casa, que a gente vê o valor das coisas, a gente sabe, nossa, caraca, minha mãe, guerreira, né? E aí, por conta disso, eu sabia que não dava para eu viver, né, no mundo dos meus sonhos para sempre. Eu tinha que ter um plano B. E aí, o meu plano B foi fazer administração. Que aí, eu cheguei a fazer técnico de administração. Que aí, assim, quando eu comecei o técnico, eu já naturalmente tive que cortar o teatro, né? Já não dava o mesmo tempo. O técnico eu estudava de manhã, fazia técnico tarde e noite. Então, já me sobrecarregava muito, né? E aí, acabei abrindo mão. E aí, depois, foi quando a gente se conheceu. Eu ainda estudava, né? Eu conheci o Felipe com 17 anos, ele tinha 19. Logo assim que a gente se conheceu... A gente começou a fazer faculdade ainda também. A gente também fez faculdade juntos, fizemos faculdade de administração também. Legal. E depois de casados é que realmente reavivou aquele sentimento em mim. Cara, eu queria fazer... Cara, eu queria trabalhar com aquilo que eu sonho, sabe? E o YouTube veio com essa oportunidade. Então, foi muito por isso. Cara, que legal ouvir isso aí, porque mais da metade dos lares brasileiros hoje são sustentados por mulheres, né? Sim. Então, não significa, se você está nos assistindo aqui, você teve uma espécie de abandono, seu pai, sua mãe, sofreu algum tipo de problema, que você vá desistir do seu sonho, que você deixe de lutar, deixe de acreditar. Sim. Então, é muito, muito importante a gente falar sobre isso. E olha que legal, a gente está trazendo um pouco desse passado, né? O Felipe, ele teve as dificuldades dele, mas teve aquele apoio familiar, né? E a Amanda também, por um outro lado, também teve as dificuldades, tá? E contou também com esse apoio, principalmente da mãe e da avó que tiveram ali. E ali, sim, vamos observar o seguinte, né? Nós temos duas pessoas com duas bagagens diferentes. E aí começaram a se relacionar, começaram a namorar e tudo mais. E como é que foi essa adaptação de vocês dois, né, no namoro?
com os traumas que vocês passaram e tudo mais, vocês conseguiram ter uma boa relação de namoro? O que eu quero dizer com isso? Cara, o namoro de vocês agregou valor? Vocês cresceram, observaram que houve esse crescimento quando vocês uniram esse objetivo, né, através do namoro? Ou o namoro de vocês atrapalhou? Porque muitas pessoas falam pra mim, caramba, Alvin, eu tô namorando, mas pô, todo final de semana eu tô gastando dinheiro, sabe? Ou ela tá no meu pé, enfim, muitos problemas. Os jovens têm enfrentado esses problemas e ficam naquela coisa, pulando de namoro em namoro. E aí vai gerando ferida, vão gerando os traumas, né? E a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria saber de vocês. O namoro de vocês agregou, o que vocês perceberam? Ó, eu já vou antecipar, já vou dizer por mim. Eu acho que agregou muito logo de cara, porque o Felipe, ele já era muito maduro para a idade dele. Tipo, ele tinha 19 anos, mas ele já tinha um emprego, né? Ainda não era o militarismo. Ainda Sim. não era. Ele trabalhava em um hospital público, né? O emprego que eu falei, que eu trabalhava Sim. uma rotina tranquila, ganhava relativamente bem pra minha idade, né? Sim. Ele tinha um vale, refeição. E fora que morando com os avós também, tipo, o Não dinheiro tinha era tantos todo gastos. meu, entendeu? Isso aí. Sim, exatamente. O vale ela que usava. O vale ele deixava na minha mão, eu pagava lanche até para as minhas amigas, gente. Galera, aí que a Amanda percebeu o homem de emoções. Gente, que Não, isso. e assim, Ó, eu acho- gente boa, engraçado, porque sempre foi engraçadinho, sabe? Pô, cabeça, ele tinha muita visão, assim, de futuro. Era diferente dos garotos que eu conhecia naquela época, que eram muito jovens, né, e tal. O Felipe, ele já tinha aquela coisa de compromisso e tal. Então, eu já comecei a olhar ele com ar, assim, de admiração mesmo. eu tinha Legal. passado em 3 concursos quando eu Poxa. conheci ela. No dia. Ele quis... Gente, o Felipe é demais. Eu passei no de aprendiz, passei no fuzileiro naval e num de inspetor escolar também. Não sei se Maneiro. tem ainda aqui no Rio. Tem Trabalha em escola, Sim. enfim. Aí eu escolhi o A aprendiz, Marinha. né? Escolha E eu acho que influenciou muito, porque, tipo assim, muitas das coisas que eu não desistia na época, era pensando nela também, tipo, no nosso futuro. Maneiro. Tipo, eu fui pro curso de formação. Se eu desistisse, eu voltaria a trabalhar no mesmo lugar, porque eu tinha um conhecimento, continuaria morando com meus avós, não tinha muito gasto e tal, mas não, eu queria continuar namorando, queria noivar, queria casar. Então aquilo ali fazia parte da minha estabilidade no futuro pra conseguir ter aquilo ali, entendeu? Ó, que maneiro. Gente, muito bonitinho. Tu acredita que quando ele ficou um tempo, né, no Espírito Santo, e aí tem um dinheirinho de movimentação que eles ganham quando retornam, né? Todo o dinheiro que ele ganhou, ele deu no casamento. Pô, escolheu o salão mais caro, mano. Gente, os garotos tudo dando Comprando em moto, moto. em Cara, carro. que maneiro. Ele, não, eu quero casar. E eu acho que com ela também, essa parte, não só no namoro, mas depois que a gente casou, ajudou ela nessa parte de Muito, desenvolver o que muito. ela queria pro futuro, que era o YouTube, Sim. a arte, porque Sim. ela não chegou a falar ainda, mas esse emprego que eu trabalhava, depois que eu saí, eu coloquei ela no meu lugar. Eu comecei a Então, trabalhar lá. Portas pra ela. Ela trabalhou no mesmo lugar que eu, na mesma função. E aí, Sim. como ela já tinha um emprego, eu já tinha um emprego, a gente ganhava os dois juntos bem. Conseguia viver tranquilo. A rotina dela era tranquila, de horário também. Então, abriu portas para ela fazer ali o YouTube sem pressão, sem Sim. responsabilidade, entendeu? Legal. Então, ajudou muito a começar. Olha Entendeu? que legal o insight dessa conversa aqui, né? A projeção que você tem de um futuro vai influenciar nas escolhas que você faz no presente. Então, por o Felipe ter essa projeção de futuro, Sempre teve. e isso influenciou a tomar as decisões certas no presente. Porque existem muitos jovens que começam uma coisa e não terminam. Justamente por não ter essa convicção, essa esperança de um futuro melhor, sabe? Um porquê bem claro. Às vezes muitas pessoas não crescem, não atingem um nível de resultado, até casais principalmente, porque não tem esse porquê muito claro. Então, no meio de uma adversidade, por falta de clareza do porquê, sabe? E falta o quê? Essa esperança, essa convicção. No meio do furacão acaba desistindo, acaba jogando a toalha. Tem um post Sim. tem um post no Instagram que você sempre coloca que eu acho muito maneiro. Toda vez que tu coloca, eu falo, caraca, isso é muito maneiro. Que é aquele do cara cavando. Sim. Aí ele, aí vai mais pra frente e continua cavando. Ou seja, ele faz 5 buracos ali e não acha o tesouro ali, o diamante. E o outro fala, não, é aqui, pô. E ele fica até achar, por mais que ele vá cavar ali infinitamente.
Mas o Felipe, ele sempre me passou muita segurança, muita segurança. E tudo que a mulher quer é isso, né? É se sentir segura. Então, isso me ajudou a fluir no meu canal, a dar passos e a não desistir, né? E continuar firme aí até Amanda, hoje. em determinados assuntos, ela é meio travada, meio mais, como é que se diz? Mais segura que eu. Então, às vezes, essa mistura dela segurando e eu falando, vamos, acaba dando certo. Maneiro. Sim, sim. Eu tenho um pouco mais de medo. E ele, não, vamos, vai dar certo. Ele também é assim, sabe? Cara, isso é muito maneiro, porque eu olho pra vocês, até brinquei com a Amanda vindo pra cá, né? Que eu vejo muito o Bruno Perini e a Malu Perini. Que o Bruno Perini era oficial do Exército, né? Pô, o oficial, ele ia chegar a coronel aí do Exército. E ele largou o concurso da SpaceX, que são dos mais difíceis do Brasil, pra ajudar a Malu no canal dela, que já tava crescendo muito. E na época, muita gente falou, cara, você é louco, você tá É o maluco, que mais falam, doido. né? E aí, hoje você olha todos os frutos que eles estão colhendo, né? Que o Bruno já é milionário, Malu, enfim, construindo algo incrível juntos. E você vê, caramba, eu quero ter a vida que eles querem, que eles estão tendo, né? Mas muitas vezes as pessoas não querem fazer as escolhas que eles fizeram. Então, eu acho isso muito bacana, vocês compartilharem com a galera as escolhas que precisaram serem feitas, os desafios que foram superados, né? Inclusive, em algum momento ali, vocês casaram no ano de 2014. 14. Né? E aí vocês tiveram dificuldades, estava conversando com a Amanda justamente sobre isso. Sim. E aí qual foi para vocês o período de maior dificuldade ali no início, essa adaptação? Vocês enfrentaram dificuldades nesse sentido? Bom, então, eu acho que uma vantagem da gente ter casado bem jovens, né? É que os dois estavam muito dispostos, sabe? A gente queria muito. A gente não casou por obrigação. E eu As sempre... pessoas até falavam, gente, vocês são malucos, vocês estão casando pra quê? Namora mais um pouco. Até família mesmo. Na verdade, o que mais acontece é a família. É a verdade. família. Só que a gente, eu particularmente, eu era muito... Eu planejava muito, entendeu? Sim. E aí ela começou a ver que... Era, tipo, pra você ter noção, a gente fez uma festa de casamento top, em que 10 meses antes do casamento já tava tudo pago. Nossa. E a gente pagou sozinho. Pagou sozinho, entendeu? As coisas de casa também. Nós tínhamos muito foco, sabe? O Felipe, ele me deu uma maturidade muito grande, seguindo essa linha, né? De planejamento, de visão que ele tinha. Só que a gente também começou... A gente só dava o passo onde alcançava. Tipo, a isso nossa aí. primeira casa foi uma casa que a gente pagava 350 de aluguel. Era uma Sim. casa pequena de uma Simples, tia sim. minha, de vila. Então, assim, a gente conseguia guardar dinheiro pra pagar o casamento. Mas a gente sabia que não podia ter um luxo e tudo mais. Então, abria a mão de um lado e aí depois foi melhorando. A gente pegou um apartamento maior. Aí depois veio uma oportunidade. A gente começou a pagar o nosso próprio apartamento. Legal. Aí também tem essa questão, né? Quando a gente começou a pagar o apartamento, que era financiado, aí deu um peso Eu na acho que nossa vida financeira. foi a parte mais difícil. Porque, tipo assim, a gente tinha um gasto com o financiamento e tínhamos um gasto com o aluguel também. Que quando a gente mudou dessa casinha menor para esse outro apartamento, Aumentou o aluguel já era um aluguel bem maior. e ainda entendeu? pintou o financiamento. Aí. E aí foi a fase também que eu tinha saído do meu emprego, né? Pra se dedicar ao canal. Pra eu me dedicar ao canal. E aí um parênteses aqui, quem te incentivou a você continuar no seu sonho, nesse sentido de você sair do emprego e investir mais, foi o Felipe. Sempre foi ele, sempre. Eu até falava, Felipe, eu vou largar disso porque eu tenho que te ajudar financeiramente e tal. Ele não larga, não vai largar, continua fazendo. Nossa. E então, mesmo a gente numa dificuldade assim tamanha, ele nunca deixou eu desistir. Desde nunca. que eu vendo churros. E aí, e aí foi esse escape, né, que a gente, eu viajo nas ideias, né, eu viajo. Aí, quando a gente foi para esse apartamento, ele ficava próximo de uma praça, de uma pracinha. E aí, olhando assim a pracinha, eu vi várias barracas lá, de açaí, x-tudo, tudo. E eu, caraca, não tem barraca de churros. Aí o Felipe, o que tu acha da gente montar uma barraca de churros aqui para ver se a gente consegue um valor extra, né, para se manter? E, cara, por isso que eu falo, a gente é muito parceiro nisso. Porque o que eu Maneiro. falo, ele, pô, legal.
ele nunca se envergonhou disso, sabe? Tinha muita gente que falava até assim, poxa, o Felipe é militar, e aí chega do trabalho, ainda vai pra barraquinha de churros. Gente, trabalhar não é vergonha. É isso aí. Entendeu? Vergonha é você matar, você roubar, mas ter um dinheiro digno não é vergonha. É isso aí. Então, pô, toda vez ele chegava em casa cansado do trabalho. Aí a gente descia, né? Montava lá a barraquinha de churros e vendia churros. Fazia a massa. E aí, fala aí das tuas histórias. Pô, já teve dia de eu vender 2 churros, mano. Caraca. E tipo assim, a massa, você faz a massa dos churros, ela só dá pra usar naquele dia. Sim. Que não tem como guardar, Não tem entendeu? como No outro dia já reaproveitar. fica de outra qualidade, então não dá. E ainda tinha o perrengue também de ter que andar uns 500 metros com a barraca empurrando pra guardar. Teve Na chegou chuva. um determinado momento que eu falei, não vou mais guardar não. E aí eu comecei a deixar lá na calçada, tipo assim, se quebrarem o vidro aqui uma vez por mês eu pago, é melhor do que... a gente embalava ela bonitinha e ficava lá presa. Isso já foi agora depois, mas também no comecinho lá também, quando a gente pensava em casar, quando ela trabalhava no hospital onde eu trabalhei, eu chegava do quartel, fazia pavê, fazia trufa, Sim, e ela levava pra vender. Eu vendia Avon. Gente, eu não aguento. O presente mais caro que eu dei pro Felipe na época de namoro foi a camisa do Vasco, gente. Meu Deus, gastei meu dinheiro comprando a camisa do Inclusive, Vasco. esse ano aí, ó. Caraca, vai a dica. Vai a eu tive que fica a vender dica. muito Aquela pra conseguir preta pagar. nova. Sabe o que é o mais legal, cara? Que o casal, eu vejo isso, né? O casal, quando ele é parceiro, ele vê na dificuldade a oportunidade. Então, eu acho que, inclusive, é a próxima pergunta que eu queria fazer. Vocês acham que os casais, ou quem pretende namorar, e até quem está casado, vocês acham que é necessária essa relação de amizade? Porque às vezes fica aquela coisa, não, eu sou o cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e existe uma espécie de deturbação ali dos valores, né, do casamento. O homem, dentro de algumas crenças, dentro daquilo que a gente crê, ele é o cabeça no sentido de assumir as responsabilidades, de cuidar da família, obviamente. E a gente sabe que cada um tem um papel fundamental no casamento, a esposa de auxiliar, e um ajudando sempre o outro. E eu acho que, às vezes, fica um pouco deturbado esse valor, onde o homem acha que vai fazer tudo sozinho e tem que abraçar tudo, e às vezes a carga fica pesada. E se a gente for ver uma outra estatística, até de depressão, de problemas de saúde mental, a gente tem visto que o homem ele é muito mais eficaz na tentativa de tirar a própria vida. Ele é muito mais eficaz nesse sentido, estatisticamente falando. Isso tem a ver com essa questão de querer ser o super-herói da coisa. E quando Sobrecarrega. se sobrecarrega. O que vocês acham? Que vocês terem sido amigos fez a diferença? Ou vocês construíram essa amizade? Como é que foi isso? Não, a parceria nós sempre tivemos, só que o Felipe, exatamente isso que você falou, exatamente. Teve uma fase que foi até quando a gente começou a se enrolar, que quando eu trabalhava fora, a gente tinha um controle ali das contas, né, que cada um ia pagar, coisa e tal. Depois que eu parei e, tipo, o YouTube eu só vim ganhar mesmo do YouTube agora. Então, foram anos, assim, de dedicação sem ganhar nada. Ele não queria me participar, mas os perrengues que a gente estava enfrentando financeiramente. Ai, gente, desculpa. Eu sou uma mãe que tem que tomar ácido fólico. já vou tomar. E aí, nesse momento, ele começou a não querer colocar esse peso em cima de mim. Então, eu não tinha noção de como que tava a nossa vida. Pra mim, tava tudo bem. E não estava. Entendeu? Então, foi loucura. Eu segurava tudo pra mim, pra ela focar só no que ela tinha que fazer, entendeu? Porque seriam 2 pessoas preocupadas e... Na sua cabeça... na minha cabeça eu pensava isso. Vai ser 2 pessoas preocupadas. Então é melhor só uma e deixar ela focar no que ela tem que fazer. Sim. E aí, por muitas vezes, nesse período, ela trabalhou em vários lugares. Aí, por exemplo, trabalhou numa loja de roupinha de bebê. Começou a ficar muito exaustivo e tirar um pouco o foco dela do canal e cair o rendimento. Então, saía. Telemarketing, ficou alguns meses escravizada, não conseguia ter tempo. Saía. Loja de vestido. Tô chegando muito cansada, não tô tendo tempo de gravar. Sai. Então, assim, o principal foco era
o sonho do canal dela, entendeu? Cara, Canal, isso é muito maneiro ouvir isso, galera, porque eu acompanhei um pouco disso aí, quando a Amanda trabalhava na loja de roupa e tudo mais. E, cara, quando você tem alguém que é o teu termômetro ali, do teu sonho, da tua dedicação, isso é muito importante. Porque o que eu vejo? A gente tem uma tendência distracional muito grande, isso também é estatisticamente comprovado, então a gente se distrai quase a metade do tempo, então a gente tem uma dificuldade com o foco, isso é natural, principalmente na era que a gente está vivenciando de informação. Então você começar uma coisa e terminar essa mesma coisa que você começou, ou você não aceitar propostas relativamente atraentes para o teu momento, para você focar num amanhã que você nem tá vendo, cara, isso é muito bom, sabe? Ter uma pessoa assim, um termômetro para falar, cara, ó, você tá perdendo tempo, ó, o teu sonho tá ficando de lado. Eu acho que muita gente que desiste, até mesmo enterra os seus sonhos, tem muito a ver com isso. Sim. Da pessoa não conseguir... Ela vê o hoje, né? Tipo assim, eu tô Isso. trabalhando aqui, eu já tenho meu salário. Isso. Sim. Eu não vou abandonar o meu salário pra tentar um salário melhor daqui a 5 anos. Que a Amanda ficou 6 anos sem ganhar nada no YouTube. Nossa. 7 anos de canal, 6 anos trabalhando de graça. Nossa. Quem é que trabalharia 6 anos de graça sem a certeza de que no 7º ano ia dar Ia certo? acontecer. Não, Entendeu? eu falo, eu consegui chegar onde eu tô hoje porque o Felipe sonhou junto comigo. O meu sonho era um sonho dele também. Então, não vou chorar, gente. Não vou chorar. Mas, nossa, mesmo com muita dificuldade, ele sempre falou: vai dar certo, vamos em frente. Eu trouxe até um negócio aqui pra mostrar. Ih, surpresa, ao vivo. Ó, Nem sabia. Atenção, Ele atenção. não sabia mesmo, não. Galera, Eu vai acho ter uma que- surpresa eu acho que aqui ele nem ao lembra. vivo. Mas ela tá nada de graça. Ela sabe que agora eu vou ficar tranquilo e ela. Ah, moleque. Na verdade, o Felipe é um Olha, investidor de longo prazo. né? Eu Ih, galera, tem vi o surpresa futuro. mesmo. Gente, olha. Meu Deus. Ah, eu sei o que é. Eu guardei isso com muito carinho. Onde eu mostro? Eu não Olha. sei. Aqui, olha só. Caraca, olha que irado, É meio gente. breguinha, gente, mas é romântico. Olha. Porque foi o meu prêmio, né, que ele me deu de 10 mil inscritos. 10 mil não tem plaquinha, eu falei, vou fazer uma blusinha. Caraca, né? ó. mano, que isso. Foi até... A gente tava na barraca E de atrás churros. o canal pro pessoal ver e se inscrever também. Caraca, mano. Muitas palminhas nos comentários Ai, aí, muito ó. fofo, Que né? isso, mano. Cara, que incrível, né? Cara, assim, eu fico sem palavras Me porque incentivou muito. a gente pode, na nossa vida, né, olhar os diversos exemplos negativos e falar, pô, casamento não dá certo, relacionamento é furada, como algumas mensagens chegam. Não vou namorar não, vou ficar sozinho, solitário, solitude. Tem um monte de cultura hoje pra pessoa, tipo, simplesmente focar no exemplo ruim e achar que pra ela vai dar ruim também. Sim. Mas ver isso aqui, esse casamento, essa construção já, assim, isso motiva muito a gente porque vocês estão observando o seguinte, uma mística sendo desconstruída, de que relação tem a ver com valor, dinheiro, colar com alguém que tem algo a te oferecer financeiramente falando. Aqui a gente está vendo um casal que hoje tem relevância nas suas profissões, mas que construíram isso juntos, sabe? Não foi da noite pro dia. O YouTube, hoje Amanda, meu Deus, Amanda, YouTube. Cara, 6 anos sem receber nada. Será que você teria essa disciplina? Será que, sabe? E hoje eu conversando com a Amanda, eu também várias vezes pensei em desistir. E a Amanda, você vê, né? Quando você vence, você pode ser a ponte para outra pessoa não desistir. E a Amanda, não, amigo, não para. Você vai chegar também e tal. E eu cheguei muito antes do que ela, vamos dizer assim, na monetização, né? Sim, sim. E ela falava isso pra mim, amigo, caramba, você chegou muito mais cedo que eu nisso, naquilo. Então, às vezes, é importante, olha como é importante você se cercar de pessoas que agregam na sua vida, né? E tem várias doutrinas que falam que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais ama. E eu Sim. falo todo podcast, todo vídeo eu falo sobre isso, sobre a gente ter seletividade nas nossas escolhas, nas nossas amizades. Olha como é relevante, sabe? A gente tá conectado com pessoas que agregam. Então a gente chega a um denominador comum aqui, sabe? A questão não é o relacionamento, é com quem você se relaciona, né? E a questão que você falou aí de a pessoa falar, não vou namorar e tal, dá muito trabalho, muito problema, casamento, tudo mais. O meu avô costuma falar muito isso pra gente. Teve até uma época que a gente tava em crise e tal, meu avô falou isso pra gente. Tipo, a gente não é perfeito não, cara. Não. Sempre tem problema, sempre vai ter em tudo que você for fazer. Tudo.
Tudo que você for fazer. Até, vou beber água. Vai ter uma hora que vai derramar, você vai se molhar. É isso aí. Vai ter um problema, pô. Verdade. Entendeu? Sempre vai ter. Só que, é até engraçado falar que meu avô fala, é um problema que tu já conhece. Não vai trocar um problema que tu já conhece por um que tu não sabe gente. nada. Pois é. Entendeu? Então, Caraca, cara, muito bom, se você cara. ama, tem uma amizade e tudo mais, é um problema que você vai ter que ter, entendeu, cara? Sim, Tu vai ter que saber lidar. Foi até aquilo que eu comentei com você. Nós casamos e crescemos e nos moldamos juntos, porque casamos novos. E aí temos as nossas manias. Eu tenho as minhas manias, que o Felipe já conhece, o Felipe tem as manias dele. Muita. E aí imagina agora a gente, tipo, se relacionar com manias novas outra que a gente pessoa. não- Então, Eu falei isso assim, pra Amanda também. Falei, cara, meu Deus, o Daniel já sabe todos os meus podres, todos os meus... cara... Sabe, meu mau hálito já conhece. aham. Seria péssimo ter que recomeçar isso aí, cara. Reconstruir dá muito mais Pois trabalho que pois construir. é, gente. A Amanda já sabe. E realmente, nossa, tem dia que você não vai querer olhar a cara do outro, mas é Vai aquilo, olhar o mesmo diálogo sempre tem que existir, tem que ter conversa, sempre tem que ter conversa. Nós somos muito abertos também um com o outro e isso ajuda muito, sabe? Né? Pra gente entender o que tá acontecendo e tal. Quando a gente tava perdendo a comunicação foi quando a gente ficou meio assim, Foi. meio Legal. E estremecido. vocês acham que a maioria dos problemas, ou grande parte deles, tem a ver com essa falta de comunicação entre Com os certeza, casais? com Sim, certeza. com certeza. Que a Amanda tava num período assim, que ela tava sentindo muita falta disso, da comunicação e tudo mais. E por incrível que pareça, o que aproximou a gente de volta foi a pandemia. Nossa. É. Porque assim, Incrível. eu trabalhava e ela trabalhava. Eu chegava em casa cansado, ela chegava em casa cansado. Pois é, Então, tipo, eu queria assistir um futebol, ela queria assistir um filme. foi mesmo. Então, muito tipo, maneiro eram isso. duas vidas diferentes praticamente, entendeu? E aí quando começou a pandemia, aí a gente parou de trabalhar. Ela ficou em casa, eu fiquei em casa. E aí aproximou a gente pra fazer coisas juntos, entendeu? Deu mais Legal. tempo. E é claro que o que eu falo assim, é o fator chave pra gente estar na nossa melhor fase hoje, porque eu acredito que estamos na nossa melhor Amém. fase. E ainda vai vir muitas outras, né, melhores, No quarto com filho Davi. a gente conversa. Nossa, foi Deus, foi Deus. A mão de Deus nas nossas vidas fez toda a diferença. Foi Não exatamente. tem como dizer, porque é aquilo, problemas todas as pessoas têm. Só que nós temos a escolha de passar eles no mundo, girando em círculos, ou você encarar os seus problemas com Deus. Isso Nossa. nos traz paz. Por mais que a dificuldade venha, se Deus está com você, você tem paz. Incrível. Você tem certeza que, cara, pô, eu posso não ter nada, mas eu tenho Deus, eu tenho tudo. Quando a gente enxergou isso, nossa, fluiu, né, amor? Sim. As coisas fluíram de uma Porque forma. mesmo você sabendo que vai ter espinhos no meio do caminho, vai chegar lá, entendeu? Isso. Vai dar certo. Eu acho Pois que é. Deus vai dando essa clareza, né? Que é o que falta no casal no momento de adversidade. Acho que muitos casais, no Exatamente. momento de adversidade, perdem a clareza de tudo que conquistou, tudo que sofreu a nossa- junto. Sim, a tendência da nossa mente- exatamente. A tendência da nossa mente é imaginar que vai dar errado. É sempre enxergar o pior. Quando você tá nesse momento de crise, você só enxerga o pior. E aí os teus olhos se fecham para as coisas boas que já aconteceram, sabe? E por isso que Deus traz à tona exatamente aquilo que é a base mesmo do casamento, que é Que vocês construíram juntos. o matrimônio, né, gente? E quando Deus tá na parada, é incrível, tipo, ela até costumava falar isso às vezes. Tipo, ela faz um controle lá, tipo, a gente ganha isso, você ganha isso, eu ganho isso, e a gente tá gastando isso. Pô, a conta não tá batendo, mano. Não tá batendo, não bate. Tem uma frase que meu pastor Tipo, fala. não tá batendo. Tem uma frase que meu pastor fala que é assim, ó, pega a calculadora incrédulo. E, tipo, não tá batendo. Joga a Não tem calculadora. explicação, entendeu? Na verdade, Maneiro. pra gente que sabe, tem explicação. É, É, Deus, é entendeu? Deus. Mas Cara, os números muito de Deus é diferente do A nosso. calculadora de Deus é diferente. É diferente. Cara, muito legal ouvir isso aí. E galera, assim, o que vocês podem deixar de aprendizado pros casais, sabe? Que estão passando esses momentos de dificuldade. O que vocês acham que deva ser o primeiro passo, sabe? Para identificar essas coisas que estão
levando o casamento aí por água abaixo. O que aconteceu para que vocês identificassem? Falasse, cara, peraí, a coisa não tá dando certo. No momento mais difícil, como é que vocês identificaram isso? Então, como a Amanda é muito fechada em relação a isso, a gente descobriu da pior forma possível. Tipo, a gente descobriu no momento em que um dia, do nada, acabou o casamento, praticamente. Eu queria terminar. Foi Por uma isso que eu sexta-feira, falo. o casamento acabou. É, E aí, domingo, eu falei, não, vamos pra igreja. foi mesmo. Foi assim, foi entendeu? mesmo, foi mesmo. Mas como... Então, Oh, Jesus. o importante é isso, tipo, pelo o mínimo que for, cara, fala o que é que você tá sentindo, o que você não tá sim. gostando. Tipo assim, você deixou o copo na pia. Mano, fala. Mesmo que seja pouco, fala. Por quê? Aquilo vai acumular e quando chegar no limite, vai ser o extremo, entendeu? E foi o que aconteceu. O Lucas já era nosso amigo na época, passou por isso, então, Verdade. pra mim tava tudo bem. Porque o homem é mais desligado disso, É na isso. maioria das Pois vezes, é, entendeu? Não percebe. E quando a mulher tá muito quieta, gente, pergunta. Porque se ela tá quieta, porque ela não tá legal, não tá Verdade. legal. Então tem que ter conversa. A base de qualquer relacionamento é a conversa, gente. Não só de casal, mas de amizade também. Profissionalismo. Profissional, tudo envolve diálogo. Então tem que ter. E você tem que ser claro sempre nas coisas. E o importante também é quem tá recebendo, entre aspas, a crítica. Cara, é normal, pô. Todo mundo vai receber crítica. Como a gente falou de profissionalismo também. Eu editei um vídeo, eu tava editando uns vídeos aí há pouco tempo. A pessoa tava adorando, amando, top. Teve um que ela não gostou muito. E ela chegou pra mim e falou, não gostei disso. Espero que tu não fique chateada. Eu falei, não, mano, tá doido, pô. Nem tudo que eu for fazer você vai gostar. Mas o que você quer que melhore? É isso aqui? Ok. No próximo eu mudei exatamente o que ela queria e tá show. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. De Legal. receber crítica, nenhum problema. Agora, vocês acham que gera uma certa competição no casamento e isso é ruim? Por exemplo, que eu vejo que há entre vocês uma cooperação. É. Ou seja, vocês trabalham juntos para o mesmo objetivo final. Porque o objetivo de vocês ele é distinto, entre aspas, de ascensão profissional, mas o final é o mesmo, que é progredir, sabe, como casal, ter mais conforto pro filho que tá vindo, enfim. E alguns casais entram nessa coisa de competição. E aí acaba que não conta uma meta, não conta alguma coisa. Cara, A gente tava comentando no carro até em relação a relacionamentos abusivos, né? No nosso caso, graças a Deus, nunca teve competição assim. Já teve, né, época que só o Felipe era o provedor da casa. Ele nunca jogou na minha cara, tipo, eu tô te bancando, muito pelo contrário. Ele deixava eu abrir mão de empregos que eu estaria recebendo dinheiro para continuar focando no meu sonho. Então, ele nunca jogou isso na minha cara. E, tipo, sempre teve os mesmos direitos. E agora estamos vivendo uma outra fase também e continuamos da mesma forma. Porque não é o meu dinheiro, não é o meu crescimento, não é o Importante crescimento isso. dele, o dinheiro dele. Quando Porque você casa, é dos dois. É o que a gente conversa também. Ela hoje tá numa fase melhor que eu, financeiramente, explodiu, ok. Mas se lá atrás eu não tivesse falado, não pode sair do emprego, foca nisso. Será que ela tinha chegado? Pô, Entendeu? incrível isso, Sim, irmão. sim. E o nosso sacrifício lá de tipo, só ele que tá trabalhando pra ela tá correndo atrás do sonho, fez total diferença. Porque se não tivesse essa disponibilidade, esse tempo pra correr atrás do sonho, não ia ter sonho, entendeu? E você falou de concorrência, tem um amigo, não sei, tu deve até conhecer ele, o Rafael Prime, lá de Nova Iguaçu. Ele era até dono daquela pizzaria lá da Destemida, que tinha as fatias sei. gigantes. Ele tem agência de carro e tudo mais. Eu vejo os stories dele, uma frase que ele fala, que eu nunca tinha visto essa frase em lugar nenhum. Não sei se ele pegou de alguém e tal, eu só vejo ele falando. Que ele tem uma agência de carro. Então eu sempre vejo ele indo em outras agências. Tipo, o cara pede um carro X, ele vai em outra agência, indica pra outra agência. A frase que ele fala é: concorrência é pros fracos, Nossa. parceria é pros fortes. Ou seja, Eu gostei. cara, ele Gostei. tem uma Gostei, parceria. Eu vai nunca gostar tinha do ouvido Star. essa frase. Curti. Então, assim, ele tem uma agência de carro e ele se comunica
como parceiro com uma outra agência de carro. Por quê? Incrível. Nem sempre ele vai ter Isso o que daí o cara é quer. até legal pro nosso meio de youtuber também, né? Porque verdade. tem gente que nos enxerga, tá na mesma profissão, mas nos enxerga como concorrentes. É isso. E a parceria faz os dois crescerem, né? Incrível. Incrível porque tem um conceito que ele já tá... ele foi previsto, né, há mais de 50 anos atrás, que Napoleão Hill ele deixou pra gente aí na Lei do Triunfo, que ele fala: quem não acredita na cooperação, espere até que o trem perca uma de suas rodas. Então é um conceito muito incrível, porque se você não acredita que a cooperação vai gerar o crescimento, espere até que uma roda saia do trem, que você vai ver que todo o trem vai se descarrilhar. Sim. Então, assim, o cara que foi o precursor, exemplo, o Whindersson Nunes, lá do YouTube, ele arrastou um monte de gente. Então, não tem essa de, não, pá, eu sou o melhor. Eu acho que a gente pode ser o melhor que a gente pode ser. É o que a gente fala aqui, né? 1% melhor que ontem. Eu acho que a gente pode ser 1% melhor todo dia. E todo mundo pode vencer. O mais legal da vida, que é diferentemente de uma corrida, todo mundo pode vencer sem ninguém precisar perder. Exato. Todo mundo pode atingir o máximo do seu potencial sem pisar e sem diminuir ninguém. Eu acho que se a gente focasse mais nisso, a gente teria casamentos melhores, pessoas melhores, uma sociedade muito melhor. Então, vamos dizer assim, vocês acham que a gente pode deixar como uma frase, e tem mais algumas perguntas para fazer antes de terminar nosso podcast, mas a gente pode deixar a frase do podcast: relação é construção? Com certeza. O tempo todo. O tempo todo. Até o fim. Cada Até hora o fim, muda é. o foco, né? Muda o foco, muda o objetivo. Muda os sonhos, porque aí você conquista um sonho, aí você já pensa em outros sonhos, e tudo é da disponibilidade também. Por exemplo, o nosso sonho Cada era ter um dia. filho. É, A Amanda exato. tá grávida. Quando nascer, tipo, vai ser outro foco. Tipo, vai ser educar ele da melhor forma possível. Verdade. E vai se renovando o tempo todo, entendeu? Você falou das pessoas crescerem juntos e tal. Um exemplo disso da internet é o próprio Carlinhos Maia. Tipo, ele cresceu muita gente junto com ele, muita gente. Verdade. Você vê muita verdade. gente que ficou grande aí, por exemplo, a GK ficou grande, era da turma dele, da turma do Carlinhos Maia. E ele não deixou de ser o maior deles por isso, entendeu? Tipo, ninguém ultrapassou ele porque ele ajudou a crescer junto. Ele continuou sendo grande e as outras pessoas ficaram grandes também. Muita gente cresceu através dele, entendeu? Porque tinham parceria junto com ele. E isso também fez ele crescer. Porque se ele gerasse aquele conteúdo que ele gerava com as outras pessoas sozinho, talvez não dava o mesmo resultado, Exato, entendeu? Exato. Essa frase que eu falei, né, eu peguei de uma pintura, eu tenho até ela em casa, que relação é a construção, do Felipe Guga, que isso é um coração montado por vários pedacinhos. E tem tudo a ver com a história de vocês, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui já está chorando aí, já está anotando tudo. Porque, cara, isso é muito incrível. Seria muita ignorância da nossa parte chegar no ano de 2023 e não olhar para trás e aprender com quem já passou. Exato. Eu acho que muitos casais também não conseguem varar certas rebentações, certos problemas, certos furacões, porque falta essa humildade de pedir ajuda. Exemplo, quando vocês estavam lá nesse olho do furacão, Felipe, irmão, a situação é essa, a Amanda vai acabar comigo, chorando pra dedéu. Então, assim, vocês acham que essa humildade faz falta no casamento, em reconhecer tanto um pro outro quanto uma pessoa de confiança? Isso faz a diferença? Você acha que os casais se isolarem às vezes não, vamos vencer nossos problemas? Isso pode ser nocivo? O que vocês acham? Sim. Então, tem duas linhas, né? Questão financeira a gente nunca expôs pra ninguém. Sim. Até porque a nossa família não, assim, a minha família não teria condição de me ajudar financeiramente, e eu sempre tive, assim, a ideia de, caraca, a gente casou, então é a nossa vida, a gente assumiu esse papel. A gente não ganhou carro de ninguém, casa de ninguém, tudo que a gente E é nosso conquistou. problema também. Não vamos... E é nosso problema. Então, tipo assim, a gente nunca quis depositar algo que, em outras pessoas. Então, a gente tentava dar o nosso jeito, né? Bom, isso é sozinhos. Não, vamos vender isso, vamos fazer aquilo e tal. E por outro lado, as pessoas ajudavam a gente indiretamente. Se eu tô vendendo uma coisa, a pessoa tá comprando, ela tá me ajudando. Sim. Entendeu? Mas de chegar e falar, me dá tanto. Nunca fizemos isso, nunca fizemos.
Mas em questão, assim, De apoio? de apoio pessoal, a gente também é muito reservado em Sim. questão disso. Acredito, de verdade, eu acho que você foi a única pessoa É. que soube Participou. desse momento, assim. E os nossos pastores, né? Que depois foram fundamentais para nos ajudar, né? A colocar os pingos nos is e tal. Mas, e Deus, E isso ajuda sempre. também, a parte que você falou, né? Do cara ficar sobrecarregado, tirar a própria vida e tal. Isso às vezes também tira uma carga de você ter alguém pra falar, mesmo que seja uma pessoa. Isso Porque, aí. tipo assim, às vezes só de você falar já libera Já- uma carga, isso um aí. peso que Sim. Verdade. Mas evita também, outras galera, coisas. tem que saber com quem falar. Eu ia falar isso. Não é pra todo mundo que você conta tudo. Porque tem gente Tem pessoas que vai comemorar, inclusive. tem gente que puxa pra trás, tem Isso. gente que edifica e tem gente que destrói. E isso não só né? com coisas ruins, coisas Verdade. boas também. Verdade. Tem gente que, tipo, quando a gente foi se mudar pro Recreio, que foi uma conquista pra gente, Sim. teve pessoas que a gente contou que a gente viu o brilho da pessoa sumindo na hora. Pois é, cara. foi Tipo assim, mesmo. tá indo antes de mim. Meu Foi Deus. essa frase que a gente Tipo leu, assim, entendeu? É pesado. Então, cara, tem gente que vai se alegrar, entendeu? E tem gente que vai pensar assim, pô, podia ser eu. Até a própria notícia da gravidez, a Amanda segurou pra algumas pessoas. Porque, tipo assim, tem gente que tá tentando também, igual a gente não consegue. A pessoa, pô, você conseguiu e eu não. Nossa. Pois Então, é. tipo, entendeu? Volta aquela questão, né? É importante demais ter seletividade, cara. Com tudo. Energia, pessoas, tempo, sabe? Tudo que você consome. É muito importante isso, porque eu acredito que nos momentos mais difíceis que vocês passaram, como pessoa ali, solteiros e como casais, se vocês tivessem se nutrido de pensamentos errados, talvez vocês teriam tomado decisões erradas. Então, Sim. fica o recado para nossa audiência aqui, para a galera que está aqui com a gente, que é muito importante. Quem são seus conselheiros? A Amanda falou. Quem você se aconselha? É bom se aconselhar? É bom. Não, os pastores dela estiveram ali, eu tive a oportunidade de estar ali ajudando um pouquinho. Mas quem são esses seus conselheiros? E eu lembrei de uma coisa aí que você falou, quem são os conselheiros. Nessa fase, a Amanda meio que desabafou com uma pessoa que não... Tipo, ela percebeu depois que não era pra ela ter desabafado com essa pessoa. Aí ela vai desabafar de casamento com uma pessoa que não é casada, não para com namorado nenhum, não tem compromisso com nada. Qual é o Conselho o que ela vai conselho que dar. a pessoa vai dar? É isso aí. Entendeu? É Ela vai importante. falar o que ela acha bom pra ela. Galera, isso aqui é muito importante, porque nós somos seres humanos, temos a nossa própria mente, a nossa própria consciência, mas a gente sofre muita influência sobre as entradas que a gente tem na nossa vida, a nossa boca, aquilo que a gente fala, isso pode contaminar a nossa vida, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente presta atenção com os nossos olhos, que a gente vê. Então é muito importante, casais, namorados, solteiros, cara, ficar muito atento com aquilo que você está alimentando a sua mente. Porque isso Sim. pode gerar resultados ruins. Porque você se nutre de uma coisa ruim, naturalmente as suas escolhas vão ser influenciadas por aquilo que você nutriu. É muito simples esse exemplo aqui. Se a gente começar a ver um monte de vídeo aqui de costela, daqui a pouco a gente vai sair daqui e vai no Outback. Então a gente é muito alimentado por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente Sim. dá um nível de atenção. Então você casal, você solteiro, você que está namorando, muito atento o que vocês têm alimentado o casamento de vocês, de que maneira, de que forma. Porque vocês podem ter sucesso, como a Amanda e Felipe tiveram nas suas áreas, ou você pode ter um insucesso muito ruim. Porque eu observo isso. Casais de amigos próximos que às vezes se aconselham com as pessoas erradas e tomam as decisões erradas. É a mesma coisa que você... Cara, mas foi, eu acredito assim, que foi muito necessário na nossa vida a gente passar por isso. Porque às vezes, pra você fluir e abrir sua mente pro maior, assim, você tem que chegar ali naquele fundo do poço, assim, sabe? Ter um susto mesmo, uma parada que mexe contigo pra você, caraca, não, eu nunca mais quero voltar a estar nessa situação. Depois que você passa, você fala, pô, já passei por isso, agora o que vier tá safo. O que vier a gente tira de letra, mas aí são novos desafios, né? Então a gente sempre tem que estar atento, mas no nosso caso foi muito necessário. Quando a gente entrou nessa linha,
foi quando a gente teve um encontro com Deus também meio que simultâneo, assim, sabe? E foi quando a chave virou. Então, crises também, vocês São têm que encarar oportunidades. elas também como uma forma boa, E por mesmo- mais que seja ruim. Crises podem ser oportunidades. E mesmo em coisas destruídas. É. Porque quando a gente aconteceu isso, foi numa sexta, como eu falei, no domingo a gente foi pra igreja, e a pregação foi que Deus é especialista em reconstrução. Então, assim, foi mesmo mesmo. alguma coisa que já tá destruída, já acabou, tá destruída. Deus é especialista em reconstrução. Aí tinha até um Amém. paradoxo, você quer ser um urubu ou uma águia? Eu lembro que você falou Urubu isso. ou uma águia? Eu O nunca urubu vive esqueço. na carniça. Eu nunca esqueço dessa pregação. E assim, teve mexeu até muito. uma explicação, né? Que a águia, quando ela vê que as unhas não tá mais afiadas e tudo mais, ela vai por um lugar isolado, ela mesmo se destrói para que cresça novas As unhas garras novas, afiadas, entendeu? Então, às vezes, você tem que Interessante. se colocar numa posição de que você tem que zerar algumas coisas para outras coisas nascerem, senão não adianta. Se ela não destruísse aquela garra ali que tá velha. vencida, não vai nascer outra em cima, entendeu? Isso também é um insight aí pros casais, né? Se você quer experimentar o novo no seu casamento, na sua vida, até pros solteiros, você precisa abrir mão do velho. Exatamente. Não tem como o novo vir sem o velho sair. Tem até um contexto aí do vinho novo em odre velho, né? Porque o odre velho, ele não suporta o processo de fermentação do vinho novo. Então ele se rompe. Então é muito importante que venha trocar esse odre, ou seja, mudar essa mentalidade velha, presa a velhos gatilhos, presa a velhas coisas. Então eu creio que muito sucesso que vocês puderam obter tem a ver com as coisas que vocês foram abrindo mão. Abrir mão do relacionamento é importante? O que vocês acham? Abrir mão? Abrir mão de comportamentos, manias que são ruins. Não, com certeza. Cara, você entra no casamento com a sua O bagagem. casamento nada mais é do que você abrir mão de várias coisas. Você já começa abrindo mão da solteirice. Já é o primeiro passo. Sim. Eu posso sair pra qualquer lugar. Eu já abro mão disso, porque ela tem que uma comunhão ali, é um relacionamento. A pessoa tem que saber o que tá acontecendo com você. Eu posso ir pra qualquer lugar, eu posso voltar a hora que eu quiser. Já abre mão já começa abrindo mão. E aí você tem uma mania. Eu, quando morava com a minha avó, eu chegava, jogava minha mochila na cama e ok. Eu tive que abrir mão disso, porque a Amanda tem pavor de mochila na cama. Nossa. Então são detalhes, Tá bom, entendeu? tá bom. Detalhes. Não, tem que abrir mão, tem que abrir, gente. Eu abro mão, ele abre mão. E, cara, a gente até fala que a gente é tão conectado que eu já reparei isso. Não são todos casais que funcionam assim. Mas quando eu faço qualquer coisa sem o Felipe, eu fico, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, eu fico muito, muito mal. Se eu vou Maneiro. na rua comprar uma blusinha, eu quero que ele vá junto comigo. E ele gosta de participar, ele gosta de estar junto. Então, É uma né? parceria de verdade, Isso de foi fato, muito né? bom, porque, tipo, aí tem eventos de blogueiras, né? Os nossos eventos de blogueira, influenciador, que para muitos homens deve ser um saco. Mas o Felipe se amarra. Então ele vai lá comigo. Veste a camisa legal. Ele veste a camisa Ela pega e todos tal. os brindes possíveis pra eu carregar, né? Não, ele também, quando tem as coisas dele, quer que eu vá no jogo lá de futebol, eu também vou Maneiro, lá no eu jogo de vejo. futebol com Mesmo ele. não sendo vascaína, hein? Canta e Pois tudo. é. Vai lá no canal dela que tem. Mesmo não sendo Não sou vascaína. vascaína, vamos deixar isso claro. Cantando e vestindo Calma a aí, camisa, vamos fazer- como que não é? Olha o sacrifício que ela faz, mano. Deixa de ver o jogo da seleção, que vai ser campeão mundial, pra assistir o jogo do Vasco. Tem que abrir mão, né, Vou cara? lá, mas Se isso não é tem abrir que mão- agradar, tem que Se isso agradar. não No casamento, às vezes, a gente até abre mão da outra pessoa abrir mão. Que, por exemplo, tem uma coisa que eu não gosto que a Amanda faça. Só que, assim, já foi falado. Então, assim, aquilo ali não pode ser o motivo de, tipo, acabar o casamento. Então, Entendi. eu passo a abrir mão de, tipo, já era, vai ser assim. Eu vou ceder esse lado aqui. Então, Aham. vai ser E assim, a maioria então tá das bom. vezes são coisas bobas, tipo, não coloquei água no prato. É uma das coisas que ele Por mais quê? reclama. Quem lava a louça sou eu. Aí, quando Aí chega ele o- Então, quando eu olha- vou pegar, tá um negócio duro. Então, eu perco um Aí ele tempo abre só mão. pra tirar aquilo ali. Se tivesse com água, eu só tirava a água, já Ou sai a maior copo, parte das coisas. que aí enche de formiga. Tá bom, Felipe, tá bom. Fora
Ela comeu um pão de manhã, ela pega um prato. Hora de lavar roupa suja. Ela pessoal. comeu o pão de manhã, ela Papo de casal tem ela que ter pega roupa um- suja. Se não tiver, não é papo de casal. ela comeu o pão de manhã, ela pega um prato. Mas isso porque eu não tô contando as dele. Como tá? sou eu que lavo a louça, se eu usei aquele prato ali de manhã, eu vou só tirar aquele farelo ali, passar uma água e usar o mesmo prato. Se deixar, ela usa os 18 pratos disponíveis. Tem louça Até tem que acabar. usar. Até acabar. Louça tem Tinha que ser usar. descartável lá em Meu casa. Deus. Cara, muito maneiro isso, cara. Agora eu queria mudar um pouco essa chave aí. Muito legal esse bate-papo aí pra galera entender, porque às vezes a A galera... rotina é isso, né? Muitas pessoas vão pensar e a internet vai gerar esse efeito. É natural. Você olhar uma coisa, espelhar na sua vida é super natural. O trabalho que você tem que fazer é a filtragem. Você discernir o que é o natural e o que é o real. Então essa filtragem precisa ser feita para que você não entre numa via de comparação e comece a ter a métrica errada na sua mente e comece a se achar a pior Coca-Cola do deserto, né? Nem a última, é a pior. Coca sem gás. É a Coca sem gás esquecida no deserto. Não, cara. Todos nós temos nosso valor e podemos aumentar o nosso valor, construir algo juntos com alguém. Podemos achar alguém que se conecte com a gente. Eu acho que a gente tem que estar disposto mesmo a abrir mão, a ceder. Isso é muito importante. Agora, virando essa chave, eu queria fazer uma pergunta, porque agora esse relacionamento foi para um outro nível. Agora essa família cresceu, né? Primeiro desafio foi ela crescer, né? Que a Amanda, Foi. ela não podia ter filhos, é isso? Você pode contar um Isso. pouquinho? Eu sei que tem o seu canal, né? Depois vão lá no canal da Amanda que eu vou deixar na descrição para vocês. Muitos Mas- vídeos pra chorar lá. Você vai se emocionar junto com ela. É muito Vai legal ser ver, né, emocional, cara? vai ser Isso. emocional. Mas como é que foi isso, né? Começou quando esse sonho de ser mãe? Olha, começou em 2019. Eu até falei isso já, né? Que eu achava que eu ia conseguir engravidar super rápido. Daí eu até falava com ele, amor, se eu parar de tomar o remédio, eu já vou engravidar. Então a gente tem que se preparar pro Pra 3 bebê meses. logo e tal, porque eu vou conseguir. E não foi assim, né? Não foi. Foram 4 anos, assim, sonhando muito, muito com isso. Sofrendo bastante. Por mim, eu já teria filho assim que a gente casou, porque eu sempre quis ter Sempre filho. quis ter filho. Eu que consegui Segurar enrolar, um porque a pouco. gente casou em 2014, eu consegui enrolar ele até 2019, porque era muito novo, né? Eu achei que dava pra esperar mais um pouquinho. E, cara, final do ano passado, que a gente recebeu, assim, essa notícia, nossa, surreal, foi tremendo, amigo, porque eu tinha, né, as 2 trompas obstruídas. Então, isso já é um dos fatores principais de você não conseguir engravidar pelos métodos naturais. E um foco de endometriose também, Trombofilia. risco de trombofilia. A trombofilia, no caso, poderia me gerar um aborto, caso eu conseguisse engravidar, entendeu? E aí eu já consegui descobrir isso antes. Então, Foi um baque pra vocês isso. foi um baque. A gente tomou vários baques ao longo É aquele desses momento que 4 você pensa, anos. não vai acontecer. Não vai acontecer. Mesmo confiando muito em Deus, a gente tem o nosso lado Sim. humano de Humano, também. sim. Só que, cara, é tremendo, né? Foi uma fase que eu tava numa intimidade tão grande com Deus que eu fazia até coisas loucas, amigo. Antes de estar grávida, eu comprei uma roupinha até de menino. Olha pra Ó, você ver. profético. Não, é sério, Maneiro. é sério. Legal. Eu comprei uma roupinha, eu olhei, gostei da roupinha. Olhei pro Felipe, eu vou comprar. Ele, mas Amanda, Legal. a roupinha era até cara. Aí eu vou comprar, porque eu confiei na promessa que Deus tinha me feito. E eu já entendeu? tava pensando, a gente vai ter que dar essa roupinha de presente pra alguém depois. Ó, sem fé, Sem sem fé. fé. Tem que ter fé, gente. Eu sempre acreditei, por mais que aparecessem muitos empecilhos, por mais que o Natural. real, o natural tivesse me mostrando ali tudo ao contrário, eu sabia que Deus ia fazer. Eu sonhava com isso, eu sonhava. E por isso até que eu tinha certeza que era menino, porque nos sonhos Deus me revelava que era um menino. Lindo. E eu, cara, não é em vão, eu não tô sonhando E com quando a isso à gente toa. tá no processo, parece demorar uma eternidade. É verdade. Mas depois que acontece, você pensa, caraca, foi só isso. Verdade. Sim, você Foi só fica, esse tempo que caraca, fica Deus. inquieto, né? Foi rápido. E Deus sabe o tempo de todas as coisas. Não era o momento, não era pra ser antes. E foi exatamente no momento certo. Não era só uma cura que eu digo carnal, né?
era uma cura interna também. Deus estava nos tratando, Deus estava nos moldando individualmente, tá? Que bom. Digo Amanda e Felipe individualmente, para que esse sonho se tornasse real, né? E hoje o Davi é um milagre, porque... E é o que ela falou, no tempo certo e também... E eu acho que Deus fez a gente esperar esse tempo todo, entre aspas. Antes a gente achava que demorava e tudo mais. E agora a gente vê que ele estava nos poupando de passar por certas coisas. Por exemplo, a Amanda descobriu há pouco tempo a questão da trombofilia. Se ela engravidasse e perdesse, seria um trauma muito maior. Sim, entendeu? Sim. Então, tem muitas questões que a gente vê, cara, o caminho foi trilhado da forma que era pra ser, sabe? Era desse jeitinho que era pra acontecer. E hoje estamos aí radiantes. Geralmente, quando vem um assim, já vem logo o outro. Ai, meu Deus. Estamos radiantes com o Davi, muito felizes. Cara, Davi muito também, incrível. mexendo pra caramba. Muito incrível isso, né? Porque tanto no podcast que a gente gravou com o Caval aqui, na última semana, e esse podcast que a gente tá gravando com vocês, tem duas coisas muito similares, que é gerar no invisível. Uhum. Eu acho que fica o recado, a gente já tá caminhando pro fim aí do nosso bate-papo, mas... gostei de quero mais, né? Tá tão bom. Mas fica esse recado, sabe? Você precisa gerar no invisível, mano. Seja qual for o teu sonho. Seja engravidar, construir sua família, ter o seu casamento abençoado, ter uma vida profissional diferente, passar num concurso, construir um negócio. Precisa gerar no invisível. Como assim? Cara, eu quero ter um carro tal. Vai lá, agência, tira a foto desse carro. Bota na tela da proteção do telefone, sabe? Compra a roupa que você quer vestir, sabe? Tira uma foto no estúdio que você quer ter, enfim. Você precisa gerar isso no invisível. Eu tenho visto que a maioria das pessoas que atingem esse resultado, elas geram isso no invisível. Elas começam a gerar isso, elas começam a alimentar isso. E quando eu venho aqui entrevistar pessoas assim, a maioria delas, já 2 seguidas e mais outras que eu já falei, tem essa mesma característica. E isso já vem da Bíblia, né? Você vê que, tipo, a gente, como eu falei do canal, a gente caminhava sem saber o que aconteceria lá na frente. Imagina se Jesus caminhando lá no deserto, ficasse aquele tempo todo e falasse assim, pô, não tá chegando, eu vou voltar. Caraca. Eu vou voltar, porque eu não sei se vai chegar. Eu vou voltar. Então não, eu vou continuar até chegar lá. Independente se vai demorar 1 ano, 10 anos, 40 anos, eu vou chegar lá. E a gente não tem que se aprisionar nas coisas ruins que aparecem, porque isso te prende de uma forma e aí você começa a duvidar de você mesmo. Tipo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, tá tudo dando errado. Não, o teu foco tem que ser outro. Você tem que ter confiança, entendeu? E é isso, gerar no invisível. Legal. Não, eu fui lá, comprei a roupa, sonhava, fiz... A nossa parte a gente faz, né? E o sobrenatural Deus fez. Exatamente. Incrível. E foi isso. Eu acho que muita gente também generaliza o problema, né? Que é olhar um momento ruim e espelhar esse momento ruim em todas as áreas da vida. Pois é. E fala assim, se conversa com uma pessoa negativa, é uma característica. Nossa, tá tudo gente. dando errado. Mas calma aí, Sim. tudo como? Não, quando você vai ver, é um problema que aconteceu numa área isolada. Tem uma frase que eu Cara, aprendi no meu ensino médio, numa aula de filosofia, que eu nunca mais esqueci, que você falou isso aí, que é uma ação que não vai generalizar tudo. Aquela frase, uma andorinha só não faz verão. Eu imaginava na minha cabeça, porque uma pessoa sozinha não faz nada. Não é esse o significado verdadeiro dessa frase. Tu já ouviu essa história? Não. Não é esse o significado. Se você colocar num sinônimo, o significado dessa frase é: uma ação virtuosa não faz do homem virtuoso. Nossa. O exemplo, eu lembro até hoje o exemplo que o professor deu. Eu lembro até o nome do professor, o professor Alfenas, Caramba. de filosofia no ensino médio. Ele deu o exemplo, ele falou, cara, não é porque aquele cara distribui gás na favela que ele é um homem bom. Tipo, ele roubou aquele caminhão de gás e distribuiu na favela. Então, aquela ação virtuosa dele de distribuir não quer dizer que ele é um homem bom, entendeu? Então, Sim. uma ação virtuosa não faz do homem virtuoso. Assim como uma ação negativa não faz você Exatamente. uma péssima pessoa. Exatamente. Exato. Então, esse é o Tem significado razão. da frase. Uma andorinha, que é a ação, não faz verão, só não faz verão. Ou seja, uma ação virtuosa não faz do homem ser um virtuoso. Eu acho que é justamente o que você falou. Essa perspectiva errada que você tem da circunstância
gera em você aquela sensação de fraqueza, de que eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Sim. Só que foi só uma perspectiva errada que você teve Tanto de do uma bom circunstância. quanto pro ruim. É. Exatamente. E aí, usando a Bíblia, tem uma palavra que fala, não sejais demasiadamente justo nem demasiadamente perverso. Que é justamente você encontrar o equilíbrio. Cara, um momento ruim não define o que o capítulo será ruim, o que a história será ruim. Nós podemos ter uma história incrível como a Amanda e o Felipe, eles puderam construir juntos, com muita dificuldade, com muita persistência, com muita mão de Deus, mas também com muita escolha, com muita Sim, claro. essa questão de abrir mão, né? Com muita determinação e com certeza isso aí é a chave para todo mundo. Então, para finalizar aí, Acho que o Lucas não tá nem acreditando, mano. De De me ver falando sério tanto tempo seguido. verdade, ele mano. ainda não contou nenhuma Felipe não- piadinha, só tá achando contou uma estranho piada também. nesse podcast, mano. Eu tô em choque. Deixa pro off. Só contou uma piada nesse podcast. Galera, pô, eu adorei esse bate-papo. Queria agradecer Nós também. muito a Eu presença de também. vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos casais solteiros, namorados. Pô, preciosíssimo aqui esse conteúdo. Obrigado de Não verdade troque de mesmo. problema. Essa é a tua frase final? Eu ia Não te perguntar tro- não agora. troque de Qual é a tua problema. frase final aí? Não troque de problema. Já tem o teu. Já tem o teu problema que você já conhece, já sabe como resolver. É, Felipe, aí, tá vendo a piadinha? Veio, gente. Demorou, mas veio. Olha o problemão. Mas veio de Demorou, grande mas estilo. veio. Eu aqui, ó, mostrando a blusinha. Ele... Não, E aí, Amandinha, qual é a sua frase final aí pra nossa live? Eu adorei essa que você tinha falado, Relação que à relação construção. é construção. E é isso aí, é uma construção diária e graças a Deus, né, que estamos dispostos a construir sempre, todos os E é dias. só o começo, Um né? tijolinho de cada vez. E não só construção, é uma reconstrução também, né? É isso aí. Constrói, quebra aqui, reconstrói. Exatamente. reconstrói, vai se É, ajustando. são escolhas diárias. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal da Amandinha, acompanhe um pouco do trabalho dela. Vou deixar o Instagram dos dois pra vocês verem a rotina engraçadíssima. Hoje já teve perrengue lá nos stories dela. Nossa, E já nem teve, assisti ainda, vou gente. assistir. Um passarinho invadiu minha casa. Meu Deus, atrasou o nosso podcast. Pois é. Já teve uma história dela me ligando com 22 baratas dentro de casa. Felipe. Isso aí vai ser um próximo podcast. aí. Próximo. Histórias de casais. Histórias bizarras. Mas, galera, gratidão a todo mundo que esteve com a gente todo esse tempo aí. Por gentileza, deixe seu comentário. Qual foi a frase-chave, o conceito-chave aí, o aprendizado que você teve. Manda nos comentários aqui pra gente, por favor. Isso é muito importante, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Já deixe seu like também. E não se esqueça de ir lá nas redes sociais da Amanda, do Felipe, no canal dela. E acompanhar um pouquinho do crescimento desse milagre. Que Davi tá crescendo. Vai vir mais coisa Amém, boa. E você amém, tem que participar desse momento com eles, tá bom? Quer falar alguma coisa, Filipão? Tamo junto, obrigado aí pela oportunidade. E Sucesso, aí. amigo. Muito sucesso. pode chamar de novo que a gente gostou. Eu sei que a galera já vai ficar um pouco de saco cheio da gente, mas Mas chama Tamo que eu junto. volto. E vou deixar também na descrição aqui, galera. Sempre tô recomendando aqui o Estúdio Betamax. A galera top demais. Na descrição pra vocês vai ficar, se vocês quiserem cotar orçamento e tudo mais. Tem uma promoção incrível aí que tá rolando esse mês, então aproveite que vai acabar já já. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! valeu. Tchau.